Bora pessoal, Thales Veríssimo Lima aqui e vamos para o nosso compromisso diário, para aquele bate-papo no trajeto do trabalho, para comentar os shorts que já foram publicados anteriormente, assim como algum outro assunto que porventura eu lembre aqui. A situação levantada lá no short foi a seguinte: houve em Brasília uma situação anormal ontem, depois da prisão do cacique Sererê, alguma coisa do tipo, né? Para começar, indígenas são inimputáveis. Já começa a conversa daí. Mas esse não é o assunto do vídeo. Depois a gente pode até ir para esse assunto. Mas, em síntese, os índios são como crianças, né? E por esse motivo eles são inimputáveis e não poderiam ser presos. Mas, diante da prisão, gerou-se um conflito muito grande, uma confusão, onde houve realmente um vandalismo. Essa é a questão. Isso é inegável. O vandalismo houve. Carros queimados, ônibus queimados, entulho jogado nas vias públicas, carros depredados. Inclusive parece que houve um carro queimado dentro de um posto de gasolina. Poderia ter dado um problema muito mais sério, né? E a pergunta que resta é: quem causou isso? Porque hoje é muito fácil qualquer pessoa tirar uma camisa vermelha, colocar uma camisa amarela, se colocar no meio da multidão, né, que está há 42, 43 dias se manifestando pacificamente, gerar um tumulto, um caos, e se passar por membro daquela população que estava ali se manifestando há 43 dias tranquilamente. Eu não sei quem fez isso em Brasília, sinceramente eu não sei. Mas o que eu sei é o seguinte: eu vou a manifestações da direita desde 2012, 2013, e eu não vejo uma garrafa quebrada no chão, eu não vejo um copinho descartável no chão, eu não vejo um lixo no chão, quanto mais queima de carros, né? Normalmente o pessoal da direita sabe muito bem quanto custa um carro, quantos meses de trabalho tem que se trabalhar, ou até anos, para se comprar um carro. Normalmente o pessoal da direita preserva o patrimônio, são conservadores, conserva o patrimônio privado e público. Eu nunca vi em dezenas de manifestações que eu fui nenhum ato de vandalismo da direita. Se alguém tiver algo contra, alguma prova contrária, que aponte aí no vídeo. Agora, de outro turno, eu nunca vi uma manifestação da esquerda que tenha sido em paz, que não tenha carro queimado, pneu queimado, que já não tivesse ministérios aí, prédios de ministérios invadidos, né? Até igrejas estão invadindo e causando caos no meio dos cultos. Isso é uma face da mais amena da esquerda. Não há que se negar. Foram pessoas da esquerda que fizeram esse vandalismo? Não sei. Não consigo apontar. Foram pessoas da direita que fizeram isso? Também não sei. Não consigo apontar. Foram os indígenas ao ver um deles preso? Não faço a menor ideia. Agora, o que eu sei, baseado no histórico passado, que é a história ninguém muda, é que a direita não faz isso. E que os índios estavam lá nas tribos dele, tranquilo, levando a vida dele nas fazendas dele, nas tribos dele, nas terras dele. E aí, depois que teve o problema da eleição, que até hoje ninguém engoliu, nem vai ser assim até o último dia, provavelmente. Sabe lá Deus quando vai ser esse último dia, porque ninguém engoliu esse sapo cururu, esse sapo boi deste tamanho. Não desceu na goela não, nem vai, né? Essa é a questão. Então,
Ninguém vai engolir essa eleição. É assim, isso é história. Não adianta eu ficar repetindo eventos passados aqui. Não é pela força, pela truculência, não é pelo poder da caneta de quem a tem hoje, amanhã talvez não, que se vai impor uma conduta à sociedade. Porque isso afronta, e eu volto de novo ao direito, à teoria geral do Estado, porque o direito público eu já estudei, sou mestre em direito público, doutorando em direito público constitucional. Então, o Estado, a organização do Estado, ele emana da sociedade. O negócio vai de baixo para cima, não é de cima para baixo não. Né? As pessoas, elas se organizaram em tribos, viviam lá no fim do mundo, lá nas caverninhas dela, cada um com sua família, os clãs, e aí precisaram trocar coisas. E aí vem aquela historinha que todo mundo estudou na escola, o escambo, né? Tribo 1 fazia uma coisa, tribo 2, família, e aí começaram a trocar coisas. Aí eles entenderam que se parassem de brigar e se morassem mais perto, a vida era mais fácil, ele não ficava sujeito a ser caçado, morrer num trajeto de um dia ou dois até o próximo clã, para trocar talvez pele, trocar talvez grão, né? E aí começaram a se juntar, ó, vamos morar mais perto aqui, mais perto do rio, vamos se juntar aqui. Tu caça, eu planto, o outro tece, faz uma roupa, e aí a gente vai começando a trocar as coisas. E devido a essa necessidade de se agregar, é que surgiu as cidades, as sociedades, os clãs. Cada continente deu um nome a esses clãs que se formaram. Mas foi assim. Então, aí a partir dessa junção de pessoas que começaram a conviver cada vez mais próximo para interagir umas com as outras, é que surgiu a necessidade de se criar normas comuns. Ó, tu não pode me roubar enquanto eu estou dormindo, né? Tu não pode comer aqui a carne que eu cacei ali, que eu já troquei com outro por pele, né? Tu tem que conviver aqui mais ou menos do mesmo jeito. Quando aquela outra tribo, lá do outro lado da serra, do morro, lá do outro lado do rio, vier atacar, tu tem que ajudar aqui na defesa, porque senão eu vou morrer só por nós todos, não dá. E aí foram criando regras, e é assim que se formou o Estado que a gente conhece hoje. Foi assim, é assim. Então o Estado, ele é criado a partir do povo, da sociedade. E é por isso, que o primeiro artigo da Constituição diz: todo poder emana do povo e em nome dele será exercido. Porque o povo sustenta o Estado, tanto na organização quanto na própria manutenção. É o povo que paga imposto para os servidores públicos. O nome é servidor público, que serve. Serviço já vem do que serve. Para o servidor público, aquele que serve a sociedade, exercer sua função, seu cargo e suas funções. É isso, a teoria do Estado vem a partir daí. Então, por mais que hoje alguém tenha por aí uma caneta pesada que talvez, ou muito provavelmente, e até certamente, não esteja legitimada pelo povo, essa caneta, ela não é perene, não. Ela pode estar hoje na mão de alguém, amanhã, daqui a meia hora, porque todo o poder emana do povo, e o povo tem a capacidade de tirar essas canetas que estão desagradando a sociedade e colocar na mão de outras pessoas, tranquilamente. Só o povo é que não sabe a força que tem. A massa não sabe a força que tem. E para todos os lados, independentemente de orientação política, a massa da população não sabe a força que tem. Se assim soubesse, exigiria e seria atendida. E seria atendida. Simples como isso. E eu ia falar do short, mas o direito é apaixonante, principalmente o direito administrativo e o direito constitucional. É uma maravilha, principalmente quando se fala de legitimidade. Né? Quando se fala de legitimidade, porque alguém legitima outro
a fazer em seu nome. É exatamente igual à minha profissão. Alguém assina a procuração e me dá poderes para eu fazer, atuar no nome dela. Né? No nome dela. E assim deveria ser toda a organização do Estado. Quando a gente legitima agentes públicos, e não só políticos, mas agentes públicos, por meio de organizações e órgãos do Estado, esses passam a ter os poderes para exercer funções em nome da gente. E se não exerce conforme nós queremos, do mesmo jeito que a gente deu, a gente tira. Simples como isso. O povo não sabe a força que tem. Bem, mas indo para o short, inclusive porque eu já estou chegando perto do meu escritório, o short fala sobre legítima defesa. Pessoal, vocês têm que botar a cabeça para funcionar um pouquinho. O camarada aí estava dizendo, quer dizer que um tiro de fuzil não é excesso. Pô, depende. Se você tiver um fuzil e um revólver 22, você não pode usar diretamente o fuzil, né? Então a questão é muito simples. A legítima defesa só está garantida desde que sejam utilizados os meios necessários. Tem um ditado no direito penal que diz o seguinte, um brocardo, diz o seguinte, não se atira em passarinhos com canhões. É lógico. Então, se houver essa necessidade, que todo mundo deve rezar a Deus para não precisar, mas se houver essa necessidade, você tem que usar os meios necessários, não são os soberbos, isso é o mínimo necessário, de forma moderada. Você não tem um revólver do Sigma, uma arma do Sigma, você tem uma arma do Sinarme, aí no Sinarme você tem um 22 e um fuzil 762, o cara pula no seu quintal, você vai atirar de fuzil 762 na cabeça do camarada? É excesso, querido. Você tinha outra possibilidade, você tinha um revólver 22. Entendeu? Então é muito simples, você tem que usar os meios necessários de forma moderada, né, para proteger o direito seu ou de outrem, uma agressão atual ou iminente. Iminente é que vai acontecer logo ali. Atual, o cara está lhe agredindo hoje, ele vem para cima de você com uma faca, você vai se atracar com ele no braço, vai ser esfaqueado. Você tem que, obviamente, usar uma arma um pouco mais potente, mais poderosa, mais eficaz, né? O cara vem com uma pedra, você vai para cima dele com um fuzil, talvez só mostrar já seja o suficiente. Ele vai entender, né? Talvez atirar de lado já seja o suficiente. Você vai mirar como disse aí, na caixa dos peitos com o cara com um pedaço de pau. Excesso, né, querido? Aí você vai responder por excesso, vai tomar cana dura. Então essa questão respondendo inclusive aí um dos comentários, essa questão da legítima defesa, como saber o que é excesso, o que é moderadamente, é a situação, não tem uma regra para isso, e é por isso que é a parte mais difícil desse artigo, porque você tem que ponderar no momento da situação, né? Você tem que ponderar ali em frações de segundos o que você vai fazer, enquanto a justiça tem um século não, mas tem 30 anos para lhe condenar, né? Você tem que resolver uma situação ali do que é excesso ou não, do que é moderado ou não, em frações de segundos. E a justiça tem um tempão todinho para lhe processar e saber se você teve culpa ou não, se foi excesso ou não. Mas qual é a regra, mais ou menos, para ir gravando no juízo? É a situação, o direito penal é regido pelo princípio, um dos princípios, do homem médio. O que é isso? O que é que qualquer outra pessoa, a média das pessoas, o que é que a média das pessoas, independentemente de esquerda ou direita, o que é que a média das pessoas iria fazer nessa situação? Pronto, é essa pergunta que você tem que resolver no momento da agressão, a média. Mas a média das pessoas não tem uma arma e eu tenho. Posso usar? Pode. Mas será que é necessário realmente usar a arma? E será que é necessário usar a arma contra o agressor? Essas são as perguntas que você tem que fazer.
Outro já respondendo um comentário aqui, outro. Ah, mas se o agressor morrer, eu dei um tiro, ele morreu. Aí é problema dele que pulou seu muro. Se ele nunca tivesse pulado seu muro, nunca teria morrido, levado um tiro e morrido. As consequências são decorrentes do ato. Então, pessoal, a legítima defesa com armas do Sigma é possível, desde que você não tenha outras armas, no Sinarme, por exemplo, que são as armas destinadas à defesa pessoal e do patrimônio, e desde que o principal seja realmente necessário utilizar a arma. Né? Porque talvez, como eu já disse, e vou repetir 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, talvez basta você mostrar a arma e a pessoa já se assusta e corra. Talvez você tenha tempo suficiente, e aí é mais uma questão que você vai ter que avaliar na situação prática, que tomara Deus nunca aconteça, mas felizmente acontece. Talvez você, dando um tiro para o lado, resolva, assuste, amedronte, afronte. Quem não viu aí um caçador com uma pistola e uma onça parda, eu acho que era um jaguar, vindo para cima dele, subjugando o caçador. A onça não sabe o que é uma arma, né? O leão da montanha lá, o jaguar, não sabe o que é uma arma. E ele vindo para cima. Esse vídeo viralizou. E aí o caçador, sem querer ferir o animal, né? Sem querer, sabendo da importância do animal, não sei se a legislação dele não permite, mas naquela situação era um estado de necessidade, com certeza, em qualquer lugar do mundo iria se reconhecer isso, mas ele mesmo sem querer atirar no animal, ele andando para trás e o jaguar vindo, a certo ponto o jaguar partiu realmente para atacá-lo. Ele pegou e atirou 2 ou 3 tiros, não lembro exatamente do filme. Um tiro passou até bem perto, eu acho, e mais 2 passaram do lado, ele atirou para o lado. Flagrantemente ele atirou para o lado. O jaguar se espantou, viu que era uma situação diferente do que ele estava acostumado com as presas dele, parou e recuou, né? Sorte do caçador. Mas é mais ou menos a lógica da coisa, né? É mais ou menos a lógica da coisa é aquela. Lembre-se que um agressor, pessoal, um bandido, é como uma besta louca daquela que desconhece qualquer tipo de lei. Um bandido é como uma besta louca daquela que desconhece qualquer tipo de lei. Então você tem que ir de forma moderada, confrontando ou reagindo o bandido que lhe agride. Né? Se ele vem com um porrete, talvez uma faca afronte, espante. Se ele vem com a faca, talvez mostrar uma arma, dar um tiro de lado. Obviamente, cuidado para não atingir ninguém com essa história de tiro de lado, porque você é responsável pelos tiros que saem da sua arma, independentemente de quem seja o alvo. Né? Independentemente de quem seja o alvo. Então, é essa a situação. Né? Só cada um é que vai avaliar as situações no caso concreto. Isso é a legítima defesa. E depois será revisado por um promotor e mais alguns jurados, para saber se você está dentro da média ou se você excedeu. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. A gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos com relação a Brasília, né, e ao que vai acontecer com o índio, né? O que vai acontecer, está circulando aí uma foto com Bolsonaro com a faixa do Estado-Maior, não sei se é realmente, não reconheço aquela faixa, e tampouco de quando é aquela foto, né? A gente tem que entender e ver o que é esperar, a verdade é essa, tem que esperar e continuar, se for o caso, o estado que se encontra. Vou falar muito, então, senão daqui a pouco sou eu que vou pro... Se gostaram desse vídeo, curtam, inscrevam e compartilhem. Um abraço, tchau!